Simão. Hola, Conta como você ficou curado da dermatites. pues mamá y papá tenían como un conflicto de separación y a ellos le molestaban y eso me afectaba a mí. Pero después mamá, cuando se separó de papá, me curé. A ver, ensina tu pernita. Mostra tu perna. A outra? Aqui vai acender a luz. Já não tem nada? No. Muito bem. Um beijo. Olá, pessoas lindas do meu Brasil. Voltei para mais um vídeo, onde hoje eu vou explicar como meu filho ficou curado da dermatite atópica. Lembrando que no vídeo passado eu dei 4 tips, 4 chaves de como se sanar, como se autocurar. É como realmente quebrando um tabu, quebrando essas crenças que a gente leva de anos e anos e anos sobre as doenças. Se você não viu, você pode voltar lá no vídeo e dar uma olhadinha nele. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Carla Galvão. Eu trabalho como terapeuta holístico aqui na Espanha e eu queria começar a subir uma série de vídeos falando sobre as doenças, vários tipos de doenças e as chaves para você descodificar essas informações e você poder se autocurar. Hoje eu vou explicar o tema do meu filho, vou explicar brevemente. Vamos lá. Com 4 meses, ele foi diagnosticado com dermatite atópica. 4 meses, um bebezinho pequeno, né? E a resposta que eles dão é a mesma de sempre. Não tem cura. E o tratamento é corticoide, né? E vocês sabem que o corticoide a largo prazo, por um largo período de tempo, é super ruim. Mas eu como mãe, não sabia o que fazer, eu aplicava o corticoide nele. Tá, passaram-se 4 anos que ele teve essa doença crônica, tá? Todo o tempo com essa doença. Eu conheci uma pessoa, que ela agora é minha super amiga. A gente se conheceu e ela contou, sem nenhum tipo de induzir nada na minha cabeça, ela contou como a mãe dela ficou curada de um câncer de pele somente fazendo tratamentos holísticos, olhando para ela, para os conflitos emocionais que ela tem. Todo mundo aqui já escutou sobre relações, né, entre a doença e as emoções. E agora, cada vez mais, essa informação está chegando graças a essa liberdade que a gente tem de expressão, que antes a gente não tinha. Mas, enfim, quando ela falou para mim que a mãe dela ficou curada de um câncer de pele olhando as emoções, sanando as emoções, e ela ficou 100% curada, foi aí que eu pensei, tá aí, eu vou encontrar a solução pro meu filho também. E, obviamente, como se encontra a solução para uma criança, né? Isso eu vou explicar também em outro vídeo, tá? Mas é sempre olhando para a mãe e para o pai, tá? A criança, ela tá manifestando uma informação que é da mãe ou do pai. Isso eu vou explicar também em outro vídeo. Mas enfim, o que aconteceu? Eu fiquei curiosa para conhecer essas informações, esses conhecimentos, esse método ou essas técnicas, o que fosse, para eu poder ajudar o meu filho a ficar curado. E realmente, eu fui fazer a formação profissional de biodescodificação ou bioneuroemoção, para poder entender como funciona a biologia, entender como funciona nossas emoções atuando no nosso corpo. Então, durante a formação que eu estava fazendo, eu comecei a entender muitas coisas, como funcionava em realidade, né? Porque essa é a realidade. A gente pensa que vive dentro de uma realidade, mas na verdade a gente vive dentro de uma grande bola de mentira. Então, um dia, já em casa, lendo um livro, tranquila, tal, eu vi a chave. Caiu a ficha, né? Qual é a resposta daquela doença ali do meu filho? Se ele tá manifestando algo que é meu, e cada doença tem uma chave, tem um código. O código da pele é contato. É um conflito de contato ou um conflito de separação, que pode ser um contato imposto ou uma separação, que pode ser um abandono, pode ser a separação de um país,
a separação de um trabalho, um cachorro que morreu, um pai que morreu, um pai que nos abandonou. Foi um conflito de separação, correto? Ou pode ser um contato imposto, um abuso, ou uma pessoa que tá ali muito perto de você e você não quer ficar perto. Pode ser real ou simbólico esse perto, né? Não é que ela esteja pegada aqui em você, mas ela tá no teu ambiente. Então, isso também eu vou explicar no nosso próximo vídeo, mais profundo sobre as doenças, mas eu quero falar o meu relato com o meu filho. Então, naquele momento, eu já tinha entendido a ligação das doenças com as nossas emoções. Eu já tinha entendido que o meu filho estava manifestando uma coisa que era minha e eu não entendia ainda qual era a chave. Eu sabia que era o conflito de contato ou separação, que é a pele. Não sabia qual era. Então, um dia lendo esse tal desse livro, sem pensar em nada, tranquilo ali, eu li conflito de desejo de separação do pai, certo? Era um desejo que a pessoa tinha de separação, ela não estava concluída ainda. E foi aí que caiu a ficha, porque eu tinha esse desejo. Eu estava, naquele momento, com o pai dele, como casada com o pai dele, mas eu tinha o desejo de separação desde que ele estava na minha barriga. Então imagina, ele chupou essa informação e por isso que ele, após 4 meses de nascido, ele já manifestou. E durou os 4 anos, porque a gente teve todo esse tempo juntos, porém eu tinha aquele desejo de separação, mas eu não era coerente comigo. Então eu desejava uma coisa, eu pensava outra e eu fazia outra, que era estar com ele, certo? Meu filho só manifestava aquilo, e cada vez que a gente brigava, o pai dele e eu, a gente tinha desentendimentos, ele ficava ainda mais nervoso. No caso, saía mais os brotes nele, né? Saía os vermelhos, os eczemas, saíam cada vez que a gente brigava. E isso sim eu era consciente, mas a gente não tinha feito ainda a ligação de tudo isso. Então, naquele dia, eu entendi a resposta daquela doença para mim. E eu conversei com ele, porque ele, como criança, como bebê, a gente pode conversar com ele, mas não conversando com ele acordado, no caso, com ele dormindo. Eu conversei com ele, expliquei que era conflito de mamãe e que eu ia solucionar. Então, a partir daí, já tomei consciência. Em 2 dias, ele tinha melhorado 50%. Mas ele não estava 100% curado. Por quê? Porque eu estava ainda dentro do conflito. Eu não tinha solucionado o conflito. Eu tinha entendido o conflito. Entendeu? Eu fiz a ligação. Já foi um passo. Já quebrou a energia. Então, o segundo passo era realmente me separar, ser coerente comigo. E foi isso que eu fiz. Quando eu me separei do pai dele, foi quando ele se curou totalmente. Então, primeira separação foi, ele ficou super bem da pele. E cada vez que a gente ia avançando com a separação, por exemplo, colocar a conta de luz no meu nome, colocar as contas no meu nome, já é mais uma separação. Ele ia ficando cada vez melhor. Hoje ele já está com 8 anos e ele não tem mais os brotes de dermatites, não tem nenhum. Eu vou colocar uma foto também do antes e depois dele, da perninha dele, como era, mas é só a perninha, mas ele era assim no corpo inteiro. E hoje em dia ele não tem nada. Então é isso, passaram-se esses 4 anos e hoje em dia, que ele tem 8, ele está 100% curado, tem uma vida normal. Eu, depois disso, comecei a trabalhar com outras crianças, com outras mães, e os resultados são incríveis, porque as crianças, elas não têm aquele conceito de doença, entendeu? Elas são puras. É muito fácil desprogramar uma criança, porque ela não tem aquela crença que o adulto tem, que não funciona. O adulto é mais complicado de desprogramar uma doença, porque ele já leva aquela informação ali incrustado, né? Não tem cura. Ele acredita nisso. A criança não acredita nisso, ela é inocente. Aí a gente tem esse poder de curar os nossos filhos. Mas a gente tem que também, o que eu explico no primeiro vídeo, por isso que eu fiz o primeiro vídeo primeiro.
A gente tem que acreditar nessa cura, não é fazer as coisas com dúvida. Mas sabe por que agora eu tenho mais vontade de fazer esses vídeos? Porque eu sei que quando a gente é mãe, a gente faz, a gente move, tem uma energia que move a gente a fazer as coisas corretas. Então é isso, obrigada por ter assistido. E ativa a campainha, porque no próximo vídeo eu vou falar por que as crianças ficam doentes, como elas ficam doentes e como a gente pode ajudar nesse processo de cura, e uma cura real, não é uma cura de dar remedinho e já tá, não. Não sou contra remédio, não tô falando isso, cada um dá o que quiser pros seus filhos, mas é muito importante olhar a doença de outra forma, não mais ficar olhando a doença como se fosse algo externo a você, porque ela não é externa a você. Tá? A gente já tá em outro paradigma, a gente já tá saltando 2020, então vamos acordar todo mundo. É por isso que eu tô aqui, para acordar, para despertar as pessoas. Então, tchau, gente. Obrigada.